Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa das estatísticas monetárias e de crédito. Estamos aqui com o Fernando Rocha, que é o chefe do Departamento de Estatística do Banco Central. O Fernando vai fazer uma apresentação e, na sequência, nós abriremos para perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivone. Bom dia a todos. Vamos começar então a divulgação das estatísticas de crédito do Brasil para o mês de abril, começando, como nós sempre fazemos, com as estatísticas do crédito ampliado, que é a medida mais ampla de crédito da economia brasileira, e as informações estão na tabela 1. Então, em abril, o crédito ampliado ao setor não financeiro atingiu 15,1 trilhões de reais, o que equivale a quase uma vez e meia o PIB brasileiro, 147,8% do PIB. E no mês de abril, comparado com março, houve um aumento de 0,6% nesse crédito ampliado. Esse aumento do mês ocorreu em função do saldo de títulos da dívida pública, que cresceram 2,5%. Nesse caso, os títulos da dívida pública são basicamente aqueles que nas estatísticas fiscais nós chamamos de dívida bruta, né, do governo geral, e vamos analisar, portanto, com mais detalhes na coletiva das estatísticas fiscais de amanhã. Por outro lado, a explicação desse saldo, quer dizer, o saldo da dívida pública cresceram 2,5%, mas o crédito ampliado como um todo cresceu 0,6%. Uma parte importante do crédito ampliado que explica esse menor crescimento no mês de abril foi a redução do saldo dos empréstimos da dívida externa, que caíram 3% no mês, e essa redução foi influenciada pela apreciação cambial. Esses saldos de dívida externa, dos empréstimos da dívida externa, são denominados em moeda estrangeira, mas são publicados nas estatísticas em reais. Então, a apreciação contribui para diminuir esse montante, e a apreciação no mês de abril foi de 2,4%. Quando a gente olha o período mais amplo, os últimos 12 meses, o crédito ampliado cresceu 10,7%, prevalecendo, nesse caso, nessa comparação, a elevação dos títulos da dívida privada, principalmente. Né? Os títulos da dívida como um todo cresceram 12,1%, a gente já viu o crescimento da dívida pública, né, foi menor do que isso, e os títulos privados e securitizados puxaram esse crescimento juntamente com os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que em 12 meses cresceram 11,3%. Né? Quando a gente parte na segmentação do crédito ampliado só naquela parcela feita para as empresas, que também está na tabela 1, né, seguindo nas colunas mais à direita, o crédito ampliado para as empresas atingiu 5,2 trilhões de reais, o que equivale a 51,2% do PIB. E nesse caso, o crédito ampliado para as empresas se reduziu 0,5% no mês. Né? A gente também tem a importância grande aqui dos empréstimos da dívida externa, que se reduziram 3,2%, a razão é a mesma, né? O impacto da apreciação cambial nos saldos. Em sentido contrário, os títulos securitizados cresceram 7%, mas não foram suficientes para reduzir, para que o crescimento do crédito ampliado das empresas como um todo se reduzisse no mês. Mas em 12 meses, né, quando a gente olha esse dado no período mais longo, quer dizer, o saldo de abril de 2023 contra abril de 2022, o crédito ampliado às empresas cresceu 11,9%, puxado pelos aumentos de 34,9% no saldo dos títulos privados e de 26,4% no saldo dos títulos securitizados. São os dois instrumentos do mercado de capitais privados que têm se revelado as modalidades mais dinâmicas, né, do crédito ampliado para empresas já há algum tempo, e eles estão puxando o crescimento, crescendo 2 ou 3 vezes acima, né, do crédito ampliado para empresas como um todo. Nesse caso, os empréstimos externos, quando olha a variação em 12 meses, cresceram 7,3%, e a parcela que teve um dinamismo menor foram os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que cresceram 5,1%. Né? A última parcela do crédito ampliado, né? A gente comentou o crédito ampliado total, tem o crédito ampliado para o governo, que a gente vai tratar basicamente amanhã, quando trata da dívida pública.
o crédito ampliado às empresas e a última parcela é o crédito ampliado para as famílias, que não é muito diferente, né, do crédito do Sistema Financeiro Nacional. O crédito ampliado às famílias atingiu 3,5 trilhões de reais em abril, 34,5% do PIB, teve uma redução no mês de 0,4% e em 12 meses tem um crescimento de 15,1%. Resumindo essa primeira parte sobre o crédito ampliado, ele permaneceu com a sua trajetória de crescimento em abril, tanto no mês, ou seja, abril comparado com março, tanto nos últimos 12 meses, abril de 23 contra abril de 2022. Em ambos os casos, puxados pelos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, principalmente para as famílias, e pelo mercado de capitais privados, nesse caso, para as empresas. Ou seja, quando a gente olha o crédito ampliado, a parcela das empresas, o setor mais dinâmico é o mercado de capitais privados. Quando a gente olha as famílias, de fato, são os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional. Com isso, a gente pode passar para a tabela 2 para analisar com mais detalhes, né, o crédito do Sistema Financeiro Nacional. Nós vamos primeiro dar um panorama sobre o conjunto do crédito, envolvendo os saldos, as concessões, as taxas de juros e a taxa de inadimplência, e depois vamos analisar as principais modalidades com mais profundidade, né? Então, com os dados que estão na tabela 2, vocês podem ver que o saldo de crédito do Sistema Financeiro Nacional permaneceu em 5,4 trilhões de reais em abril, ou seja, esse é o mesmo valor de março, tendo, portanto, uma estabilidade no mês. Se a gente for mais preciso, aconteceu uma ligeira redução dos saldos, menos 0,1%, o que nós consideramos uma estabilidade. Essa estabilidade, no entanto, é fruto de comportamentos diferentes entre o saldo para pessoas jurídicas, que se reduziu em 0,6%, e o saldo para pessoas físicas, que teve um crescimento de 0,2%. Então, o conjunto do crédito ficou estável, a parte para pessoas jurídicas caiu um pouco, a parte para pessoas físicas cresceu um pouco. Quando a gente olha esse mesmo agregado, esse mesmo valor de 5,4 trilhões de reais, e nós comparamos com os dados de abril de 2022, ou seja, a comparação interanual, o crescimento do saldo do crédito do SFN atingiu 11,1%. Esses 11,1% é uma taxa menor do que a taxa de crescimento de março, também quando a gente compara março de 23 contra março de 22, o que representa que esse agregado de crédito ele permanece em trajetória de crescimento, mas em desaceleração. A sua trajetória de crescimento tem se revelado um pouco menor a cada mês. Então, em abril foi 11,1%, em março havia sido 12,1%. E essa tendência de desaceleração a gente pode traçar desde meados do ano passado. Em junho de 2022, o crédito do Sistema Financeiro Nacional, nessa mesma comparação interanual, cresceu a 17,7%. Então, de lá para cá, a cada mês ele tem desacelerado. Bom, desculpa. Isso é verdade também se a gente divide o crédito ampliado entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, ambas desaceleraram. E quando a gente divide entre o crédito livre e o crédito direcionado, são duas formas de desagregar o crédito total, o crédito livre também tem desacelerado e o crédito direcionado tem acelerado. Então vamos ver os dados. O crédito para pessoas jurídicas, ele cresceu 4,6% nos últimos 12 meses, em abril de 23 contra abril de 22. Vocês podem ver 4,6%. É um percentual bem menor do que o crédito como um todo, cresceu 11,1%. Então, o crédito para pessoas jurídicas cresceu 4,6% nos últimos 12 meses até abril. Isso é uma desaceleração também em relação a março, que foi 5,7%. E, da mesma forma como no crédito total, essa tendência de desaceleração vem desde meados do ano passado. Em junho de 2022, o crédito pessoa jurídica cresceu, na comparação interanual, 12,7%. No caso do crédito para pessoas físicas,
ele segue bem mais dinâmico, né? Assim, se a gente dividir o crédito total entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? O crédito para pessoas jurídicas cresce abaixo do total e o crédito para pessoas físicas tem que crescer acima do total. Nos últimos 12 meses, ele cresceu 15,7%, e aqui também, como eu já havia mencionado, tem essa desaceleração. Em março, esse mesmo crescimento foi 16,7%, e em meados, assim, nesse caso um pouco antes, em março de 2022, ele tinha um crescimento interanual de 21,9%. Né? Ou seja, a gente pode ver o crédito total separado entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, tem uma mudança de dinamismo importante, e a gente viu que esse, digamos assim, menor dinamismo no crédito do Sistema Financeiro Nacional para pessoas jurídicas é, pelo menos em parte, compensado com o maior dinamismo do mercado de capitais, mas, em todos os dois casos, uma tendência de desaceleração que vem do ano passado. Quando a gente olha as operações do crédito livre, houve uma diminuição de 0,3% nos saldos no mês de abril e um crescimento de 8,8% em 12 meses, né? Desacelerando também em relação a março, que o crescimento era de 10,7%. Quando a gente olha o crédito direcionado, essas operações tiveram um crescimento de 0,2% no mês e em 12 meses eles cresceram 14,7%. Isso representou uma aceleração em relação aos 14,3% observados em março, e essa aceleração, na verdade, vem desde meados do ano passado. Em meados do ano passado, o crédito direcionado tinha um crescimento anual de 11,1%, e ele veio crescendo mês a mês e chegou a 14,7% agora em abril de 2023. Né? A parte dos programas de crédito, como o Pronamp, entre outros, representa uma boa parte dessa aceleração. Não? Ou seja, o saldo do crédito do Sistema Financeiro Nacional permaneceu estável agora em abril e também permaneceu na trajetória de desaceleração, né? Sendo a única exceção nesse caso, quando a gente analisa separadamente o crédito direcionado. Passando agora para as concessões, né? Esses dados também estão na tabela 2 ou na tabela 3, as concessões elas exigem uma atenção maior neste mês de abril, principalmente porque os dados, o número de dias do mês de abril comparado com o mês de março, eles foram muito diferentes. Em abril nós tivemos 18 dias úteis e em março 23. Essa diferença de 5 dias úteis, ela pode fazer com que as métricas tenham resultados diferentes. Então a gente vai tentar dar os detalhes de cada uma dessas métricas para vocês poderem tirar as conclusões que acharem mais corretas. Né? Primeira métrica, as concessões de crédito nominais atingiram 434,6 bilhões em abril. Isso é importante, esse valor é importante, que foi o montante total concedido de crédito pelo sistema financeiro no mês de abril. Mas, como existem sazonalidades nas concessões de crédito, nós também calculamos as séries dessazonalizadas. Então, quando a gente olha os valores dessazonalizados das concessões, houve uma redução de 1,2% no mês de abril, na comparação com março, e essa redução ela aconteceu em qualquer das desagregações do crédito, seja em pessoas jurídicas, em pessoas físicas, ou seja, ambas se reduziram, ou no crédito livre e no crédito direcionado. Essa métrica é importante porque ela busca tirar da variação de mês a mês aquelas que são variações típicas de cada mês, ou seja, variações sazonais. Então, nesse caso, é um número melhor do que a variação no crédito observado, no crédito, nas concessões nominais de crédito em relação ao mês anterior. Mas a gente pode também fazer uma comparação das concessões médias diárias, ou seja, pega o valor concedido no mês, divide pelo número de dias úteis e compara com o mês anterior. No caso das concessões médias diárias, houve um crescimento de 5,4% no mês, principalmente nas pessoas físicas, que cresceram 12,5%, enquanto a concessão para pessoas jurídicas caiu 3,1%. Então, o que a gente quer relatar disso? Eu acho que a série mais correta para usar
na variação do mês de abril contra o mês de março são as séries dessazonalizadas, que mostram uma queda nas concessões de 1,2%. Mas especificamente nesse mês, como teve uma variação muito grande dos dias úteis, de que não é comum em todos os meses na passagem de março para abril ter 5 dias úteis a menos, é possível que os procedimentos estatísticos de dessazonalização não tenham conseguido captar todo esse efeito e essa queda de 1,2% pode ser um pouco maior do que o que teria ocorrido de fato, né, se, digamos, todo esse efeito fosse corrigido pelo procedimento de dessazonalização. Então, é por isso, inclusive, que as concessões médias diárias apresentam esse crescimento, né? Você tem um determinado valor no mês de abril, você tem que diminuir por uma quantidade menor, né, de dias, aparece um montante diário maior, né? Então, na minha opinião, as concessões caíram no mês, né? Olhando as séries dessazonalizadas, que são as mais adequadas para fazer essa conta, mas eventualmente elas podem ter caído um pouco menos, né? Porque o procedimento de dessazonalização pode não ter capturado integralmente esse efeito, né? Então, acho que essa é a mensagem. Quando a gente for olhar modalidade por modalidade, nós vamos usar, assim, provisoriamente os dados observados. Então, vão aparecer quedas em praticamente todas as modalidades e isso pode ser uma sobreestimação, né? Então, a gente tem que ser um pouco cuidadoso com a análise das concessões nesse mês. Quando nós olhamos os últimos 12 meses, né, assim, nós somamos as concessões dos 12 meses de maio de 22 até abril de 23 e dividimos pelos 12 meses anteriores, a gente vê um crescimento nas concessões de 12,6%, né, sendo 9%, 9,1% de crescimento para pessoas jurídicas e 15,6% de crescimento para pessoas físicas. Então, num prazo mais longo, assim, comparando 12 meses, o efeito de sazonalidade, por definição, é eliminado e esse impacto de dias úteis é muito minimizado também. Então, olhando um prazo mais longo, aparece um crescimento, né, das concessões, mas é importante também ver a sua evolução na margem. Bom, passando para as taxas de juros, aqui não tem muitas novidades. A taxa média de juros das operações de crédito concedidas no mês de abril permaneceu em trajetória de crescimento. Essa tendência já vem de vários meses anteriores. A taxa média para todo o conjunto do crédito do Sistema Financeiro Nacional concedido agora em abril foi 32,2% ao ano. Isso representou um aumento de 0,4 ponto percentual em abril contra março e de 4,4 pontos percentuais em abril de 23 contra abril de 22, né? Os spreads também cresceram, a diferença entre a taxa de captação que o banco tem com seus clientes ou em mercado e a taxa de aplicação que ele faz nas suas operações de crédito. Esse spread atingiu 21,9 pontos percentuais em abril, um aumento de 0,8 ponto percentual no mês e de 4,3 pontos percentuais em 12 meses, né? Por fim, o último aspecto dessa análise geral, a inadimplência aumentou 0,1 ponto percentual no mês, atingiu 3,4%. Isso também representa uma sequência da mesma trajetória, né? Em 12 meses tem um crescimento de 0,7 ponto percentual. No crédito livre, a inadimplência atingiu 4,7%, né? Teve aumento um pouco maior, 0,2 ponto percentual no mês e 1,2 ponto percentual em 12 meses. Quando a gente compara o crédito em pessoas físicas, pessoas jurídicas, a inadimplência nos dois casos cresceu 0,2 ponto percentual no mês. Chegou a 2,3% para as pessoas jurídicas e 4,2% para as pessoas físicas, né? Com isso, né, a gente tem um cenário geral do crédito para o mês de abril e vamos agora para o detalhamento das principais modalidades de crédito, também olhando cada um desses aspectos, né? Começando pelo crédito para pessoas jurídicas, esse crédito para pessoas jurídicas no livre caiu 1% no mês
e cresceu bem pouco nos últimos 12 meses, 2,6%. Uma importante modalidade para ajudar a explicar esse comportamento, né, de baixo dinamismo, uma queda no mês e um crescimento baixo em 12 meses, é a modalidade capital de giro. Os saldos dela estão na tabela 6. E eu digo que ela é importante porque ela representa 34,5% do crédito livre para pessoas jurídicas. Então, ela representa um pouco mais de um terço desse total e acaba mais ou menos determinando, influenciando muito significativamente o crédito PJ livre. No mês, também houve uma queda, assim como no PJ livre como um todo, teve uma queda no capital de giro de 1,1%, e esse valor foi resultado de uma queda em todas as suas modalidades, mais ou menos nos mesmos valores, né? Ou seja, o capital de giro de longo prazo, de curto prazo e o teto rotativo, todos eles caíram. No caso, em valores absolutos, isso dá entre 1,5 bilhão e 1,9 bilhão, né, de queda. Os percentuais são diferentes por causa dos saldos. O longo prazo caiu zero, isso representou uma queda de 0,4%, para o curto prazo de 4%, do teto rotativo uma queda de 11,5%. Mas os valores absolutos foram mais ou menos bem distribuídos entre essas três modalidades, né? Quando a gente olha os últimos 12 meses, o saldo do capital de giro também caiu 2,2%, nesse caso puxado pela modalidade do capital de giro de curto prazo, né? Os saldos das operações de longo prazo ainda cresceram, mas cresceram um pouco, 1,4%. Então, acho que fica bem claro como o capital de giro é uma parcela relevante da explicação da queda do PJ no mês, do PJ livre principalmente, e na desaceleração em 12 meses. Quando a gente olha as concessões, de novo a gente tem que voltar para aquela, digamos assim, uma maior cautela na análise das concessões nominais, enfim, pelos efeitos da sazonalidade, pela redução dos dias úteis, né? Como eu já disse, se a gente olhar as concessões do crédito livre para pessoas jurídicas, no mês de abril contra março, todas as modalidades caíram, né? Mas o percentual dessas quedas parece estar superestimado exatamente por essa questão dos dias úteis. Então, assim, o que eu quero dizer é que isso não deve ser, na minha opinião, visto como uma tendência. Por exemplo, o capital de giro total, as concessões caíram 24% no mês. Esta não é a trajetória das concessões nos últimos meses. E provavelmente, muito provavelmente, não será assim em maio, contra abril. Pelo contrário, apenas pelo efeito de base de comparação, é possível que uma queda muito grande neste mês implique um crescimento no mês que vem. Então, assim, nem os dados, esse hipotético do mês que vem de crescimento, vão dizer que houve uma recuperação, então, nem os dados agora vão dizer que tem uma contração muito forte. Então, essa cautela na análise das concessões é para, na minha opinião, não superestimar, né, um efeito negativo e fazer essa análise muito volátil, né, desse mês, digamos, muito negativo e, eventualmente, próximo mês, né, muito positivo. Bom, uma forma de observar isso com os dados que estão na tabela 10 das concessões, por exemplo, as concessões do capital de giro caíram 24,3% no mês de abril. Quando a gente olha o acumulado do ano, quer dizer, janeiro, fevereiro, março e abril de 23 contra janeiro, fevereiro, março e abril de 22, houve também uma redução, né? Mas essa redução foi de 7,2%, né? Então, esse valor de 7,2% é bastante diferente de uma redução de 24%. Acho que é esse ponto que tem que chamar a atenção, né? Uma outra forma de olhar isso, mesmo nos dados mensais, em março, no mesmo capital de giro, houve um crescimento de 27,1%. Então, isso parece uma volatilidade excessiva na margem, né? Então, essa interpretação tem uma cautela maior. Nos últimos 12 meses, um crescimento de 13,2% nas concessões, né? As taxas de juros do capital de giro caíram 0,6 ponto percentual na margem, no mês de abril contra março, ou seja, uma exceção em relação a demais tendências para a taxa de juros nesse mês. E a inadimplência do capital de giro aumentou 0,2 ponto percentual, chegando a 3,9%.
né? Quando a gente olha o desconto de duplicatas, cujos saldos também estão na tabela 6, a gente tem um impacto forte da sazonalidade, né? No caso do desconto de duplicatas, a sazonalidade é que nos finais de trimestre os valores sejam mais elevados e, enfim, se sazonalmente eles crescem no final de trimestre, significa que no primeiro mês do trimestre seguinte eles caem, né? Então, de acordo com o padrão sazonal da série, né, houve uma queda de 7,7% nos saldos. Em 12 meses, quando a gente vê os valores de abril contra abril do ano passado, o crescimento foi baixo, de 1,4%, menor ainda do que o crescimento do crédito livre para pessoas jurídicas, né? Nas concessões, né, a gente também tem um padrão de queda sazonal, nesse caso pode ter sido agravado pela quantidade de dias úteis e gerou uma redução de 34,4%. Novamente, fazendo aquela comparação com o acumulado do ano, para tentar limitar esse efeito sazonal e de dias úteis, houve uma redução, mas uma redução no percentual bem menor, de 6,5%. As taxas de juros seguiram o padrão, né, do comportamento das taxas de juros nesse mês, tiveram um crescimento de 0,7 ponto percentual e chegaram a 21,5%. A inadimplência também aumentou. Neste caso, há um aumento mais significativo na inadimplência, que passa de 0,6 ponto percentual em março para 2,1 ponto percentual em abril. Isso aqui são um aumento de inadimplência concentrada, né, em poucas empresas, poucas operações de maior de magnitude, né? Para acabar a análise do crédito livre para pessoas jurídicas, só destacar que houve crescimento no saldo das operações vinculadas a comércio exterior contratadas na modalidade de antecipação de contratos de câmbio, a CC, um aumento de 4,5% no mês. Enfim, parece consistente, né, com a evolução que tem tido as exportações do país. No caso do crédito direcionado para pessoas jurídicas, houve um crescimento, né, de 0,2%, diferente da queda de 1% no crédito livre para pessoas jurídicas. E no caso do direcionado, teve uma aceleração no crescimento do saldo dos créditos direcionados, né, quando a gente olha em 12 meses, né, em março esse valor era 7,5%, agora em abril passou para 8,5%. E se vocês olharem os valores que estão na tabela 8 dos saldos, vocês vão ver que a principal modalidade do crédito direcionado, por isso, estão reunidas na coluna Outros, nas quais se destacam principalmente os programas, né, como o Pronamp, né, ajudando a explicar, eu já havia mencionado isso antes, a aceleração do crédito direcionado. Passando agora para o crédito para as pessoas físicas, começando também com o crédito livre, houve um crescimento. A gente já viu que o crédito livre, que o crédito para pessoas físicas tem mantido as taxas de crescimento, ainda que em desaceleração. No crédito livre para pessoas físicas, houve um crescimento de 0,3% no mês e de 13,9% em 12 meses. Aqui, a gente começa também com a modalidade mais representativa, que é o crédito consignado, que representa exatamente 1/3, né, do crédito livre para pessoas físicas, né? Houve um crescimento dos saldos do consignado no mês de abril, de 0,6%, e quando a gente olha os principais componentes, esse crescimento foi mais ou menos bem distribuído, igualmente distribuído entre o crédito consignado para beneficiários do INSS e para servidores públicos. Num caso, as taxas de crescimento foram de 0,9% para beneficiários do INSS e 0,6% para os servidores públicos, né? Em 12 meses, o consignado teve um crescimento exatamente igual ao do PF Livre, 13,9%, puxado pelas mesmas modalidades, né? São as mais importantes, INSS e servidores públicos. Quando a gente olha o conjunto das concessões do consignado, elas caíram 3,1% no mês. E todos aqueles comentários anteriores também valem aqui, né, sobre dias úteis e tudo.
Mas tem uma coisa diferente, né? Essas informações das concessões do PF Livre estão na tabela 11, tem um comportamento diferente, que é as concessões para beneficiários do INSS. Elas cresceram 30,5% no mês. E aqui, para explicar esse crescimento, vocês têm que lembrar o que aconteceu em março, quando houve uma queda de quase 40%. Né? Teve a discussão das taxas de juros do crédito consignado, né? Então as concessões se reduziram muito no mês de março e agora elas aumentaram no mês de abril. Então, nesse caso, acho que esse efeito de políticas e de base de comparação explica a variação das concessões. Né? Mas esse, de novo, foi um caso específico, né? Quando a gente olha para o conjunto das modalidades do crédito livre para pessoas físicas, o que prevalece é a queda nas concessões no mês de abril, muito influenciadas pelo número de dias úteis, né? As taxas de juros do consignado, assim como a gente mencionou com capital de giro para as pessoas jurídicas, foram uma exceção, elas se reduziram no mês. As taxas de juros do consignado caíram 0,5 ponto percentual no mês e chegaram a 25,9%. É claro que em 12 meses se mantém a trajetória de crescimento, elas cresceram 1,8 ponto percentual. No caso da inadimplência, a inadimplência também ficou estável, a inadimplência ficou estável no mês, o que também foi uma diferença em relação ao padrão, que a inadimplência para pessoas jurídicas cresceu no mês de abril. Né? E, enfim, quando a gente olha os dados em 12 meses, a inadimplência de abril de 23 contra abril de 22, ela ainda diminuiu 0,4 ponto percentual. E aqui, esse é um ponto sempre comentado nas análises de crédito, faz a diferença uma modalidade com garantias, né? Então, assim, a inadimplência é baixa e ainda num período que as demais modalidades cresceram, a inadimplência esta se reduziu. Né? Ainda se a gente estiver na tabela 7, olhando os saldos do crédito livre para pessoas físicas, a outra modalidade importante é o crédito pessoal não consignado. Né? Ele cresceu 1,8% no mês, tem crescido 12,1% nos últimos 12 meses. Ele tem, enfim, uma taxa de inadimplência mais alta, taxa de juros mais alta, exatamente pelo fato de não ter, né, as garantias que as operações de consignado têm. Enfim, voltando no caso, a gente viu o crescimento dos saldos. No caso das concessões, as concessões caíram, né, 17,7% no mês. Acho que isso implica também, explicita também o impacto do menor número de dias úteis, né? Os saldos continuam crescendo e as concessões tiveram uma queda forte, né? Então, é preciso analisar com cautela essa eventual discrepância entre os números. Quando a gente, bom, eu tinha mencionado as taxas de juros, né? As taxas de juros das operações não consignadas, elas cresceram no mês, 4,4 pontos percentuais, e atingiram 92,4%, né? Bastante, completamente diferente das taxas do nível e do comportamento das taxas de juros do consignado. A inadimplência aqui também é mais alta, mas ficou estável no mês, em 7,7%, com um crescimento de 1,8 ponto percentual no mês. Bom, a última modalidade que eu tinha selecionado para apresentar para vocês aqui no crédito livre para pessoas físicas são os cartões de crédito. Né? E aqui, uma coisa interessante, né, da gente olhar são as concessões. Né? As concessões do cartão de crédito à vista, elas caíram 9,5% no mês, e esse é um comportamento diferente do que a gente tinha visto como tendência, como trajetória do cartão de crédito à vista. O cartão de crédito à vista além de uma operação de crédito, um instrumento de pagamento. A gente está falando aqui daquelas operações que são compras feitas e que são programadas para ser pagas no próximo vencimento de fatura. Então, é muito comum que isso ocorra, por exemplo, as pessoas vão para restaurantes e pagam com cartão de crédito. Né? Uma pessoa que tenha hábito de comer próximo do trabalho,
num restaurante aquilo e tal, todo dia ela vai lá e faz o cartão de crédito. Esse mês teve 18 dias úteis. Então, ela gastou menos no que no mês anterior, que teve 23 dias úteis. Então, o comportamento da pessoa não se alterou em nada, foi feita a mesma coisa, mas isso pode representar uma redução nas concessões nesse mês pelo mero efeito dos dias úteis. Como essa variação de março para abril foi muito grande, né, pode ser que nem todo esse efeito tenha sido captado pelo procedimento de dessazonalização. Acho que esse é um exemplo bem palpável, talvez não seja representativo, né, de tudo, mas é bem palpável para explicar esse impacto dos dias úteis, né? Voltando então para o cartão de crédito, houve uma redução dos saldos do cartão de crédito à vista no mês de abril, uma redução de 1,5%. E aqui, essa redução das concessões tem um impacto direto, né, nessa redução dos saldos, acho que também tem a influência dos dias úteis. As duas outras modalidades, o cartão parcelado e o cartão rotativo, tiveram aumento de saldos no mês de 1% em cada uma dessas modalidades. Né? Em 12 meses, todas as modalidades continuam com um crescimento bastante significativo, né? Em termos absolutos, né? Em bilhões de reais. É principalmente o crescimento do cartão à vista, que impulsiona o crescimento do cartão como um todo, embora o percentual seja 12,1% para o cartão à vista, 60,7% no parcelado e 20,1% no rotativo, a magnitude do crescimento do cartão à vista é maior do que a soma das duas outras, do parcelado e do rotativo. Exatamente, enfim, porque no crescimento do cartão à vista, daquela parcela que não é paga, por exemplo, na fatura, que é alimentado o crescimento do rotativo. Eu já mencionei a queda nas concessões, houve queda nas concessões do à vista, 9,5% no mês, do parcelado, 9,6%, e do rotativo, 3,5%. E aí, no acumulado do ano, enfim, todas elas crescem, acumulado dos primeiros 4 meses do ano, o cartão como um todo cresce 16,3%. Sobre as taxas de juros, permaneceu a trajetória de crescimento, o cartão parcelado teve taxa de juros do mês de abril de 200,7%, essa é a maior taxa para o parcelado da série histórica. E no cartão rotativo, esses valores atingiram 447,7%. E aqui o comentário usual também se aplica, né? Essa é uma modalidade de exceção, em que as pessoas entram nela, por assim dizer, ao não pagar integralmente a sua fatura de compras previstas para aquele mês, né? E devem buscar o máximo possível sair dela o mais rápido possível, assim que puderem, mediante tentativa de renegociação com as suas instituições financeiras, eventualmente troca de instituições financeiras, opção por modalidade que ofereçam melhores condições em termos de prazo e taxas de juros, porque, de fato, as taxas de juros aqui no rotativo são muito elevadas e não são contraindicadas permanecer durante muito tempo nessa modalidade. Por fim, o último comentário sobre endividamento das famílias e comprometimento de renda. O endividamento das famílias chegou a 48,5% no mês de março, esse dado tem um mês de defasagem adicional, e o endividamento das famílias se reduziu, né, quando a gente compara com fevereiro, uma ligeira redução de 0,1 ponto percentual, mas ele se reduziu também na comparação com março de 2022. Nesse caso, caiu 1,3 ponto percentual, né? No caso do comprometimento de renda, né, o montante de comprometimento de renda em março foi de 27,7%, e nesse caso específico teve aumento nas duas métricas, né? Quando compara com o mês anterior, um crescimento de 0,3 ponto percentual, quando compara com os últimos 12 meses, um aumento de 1,6 ponto percentual. Bom, esses eram as informações que eu tinha planejado trazer aqui para vocês. Eu devolvo a palavra para a Ivone para organizar a sequência aí de perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Vamos abrir agora para perguntas. Para fazer a pergunta, basta acionar aqui e habilitar a mãozinha que eu abro o microfone. Importante que os jornalistas se identifiquem com o nome e o veículo que representam.
Fernando, eu vou abrir aqui para, acho que é a Maria Heloísa. Maria Heloísa? Maria Heloísa, nos ouve? Maria Heloísa? Essas taxas de juros. Você falou Você pode que. recomeçar, Maria Heloísa? Cortou o início da sua fala, por favor. Ah, tá. Sim, começo de novo. Na real, só tinha algumas perguntas desses comentários das taxas de juros de pessoas físicas. Então, Fernando, você falou que a gente está com um 200% quase, né, de cartão de crédito parcelado, que é o maior da série histórica, mas a série histórica vai desde quanto? E se poderia fazer a mesma consideração para o cartão de crédito rotativo, né, que está quase 450%. Isso é o maior dado desde quando? E depois eu tenho outras duas perguntas. Eu não sei se falo agora ou vamos uma por uma. Posso falar logo? Tá. Aí já a gente já sei lá, resolve isso aqui, né, e vê aí depois as outras. Vamos lá. A pergunta da Heloísa era sobre as taxas de juros do cartão de crédito parcelado, taxa de juros do cartão de crédito rotativo, valor no mês e a comparação com a série histórica. Então, o cartão, assim, as duas séries históricas de taxa de juros do cartão parcelado e do cartão rotativo, elas se iniciam em março de 2011, né? No caso do cartão de crédito parcelado, eu já havia mencionado, o valor de abril atingiu 200,7% ao ano, e esse é o maior valor da série. No caso do cartão de crédito rotativo, ele atingiu 447,7% ao ano em abril, e ele foi o maior valor desde março de 2017. Em março de 2017, essa taxa de juros era de 490,3%. Bom, aí, então vamos lá para as próximas perguntas. Só um Aí acho que momentinho. consegui. Aí acho que consegui me Sim, desmutear. conseguiu. E outra coisa que queria perguntar também, um pouco falando sobre as famílias, Fernando, me lembro que em outras coletivas você tinha falado, e eu queria saber se poderia fazer a mesma consideração, que estavam vendo pelo menos uma, eu não queria falar uma queda, mas uma estabilização na quantidade no saldo do crédito rotativo e talvez indo para outras modalidades um pouco menos onerosas. Eu não sei se vocês estão vendo isso nos dados agora desse mês de abril, se tem alguma sinalização positiva nesse sentido, as famílias tentando pegar créditos um pouco menos onerosos. E depois, sobre o endividamento das famílias, que você falava que tinha descido um 0,1%, uma coisa assim, mas como está ao redor de 48,5%, quase 49 faz meses, né? Esse endividamento, a gente não poderia falar de uma estabilização, realmente, né? Pareceria que esse número não está caindo, pelo menos nos últimos, sei lá, 3 meses, que a gente tem estatísticas. É isso, obrigada. Ok, vamos lá então. Para o endividamento, os dados do endividamento, as informações do endividamento estão na tabela 27, né? O que eu mencionei, né? O endividamento das famílias, ela é uma divisão, né? Ela é o total do crédito que essas famílias têm com o sistema financeiro nacional, aquele estoque de 1,5 trilhão, alguma coisa assim, dividido pela renda nacional disponível bruta das famílias dos últimos 12 meses. Então, é uma comparação entre o total do crédito que as famílias estão devendo ao sistema financeiro nacional, dividido pela sua renda em 12 meses, né? Essa, digamos assim, esse percentual, essa divisão, ela tende a aumentar quando, por exemplo, a dívida cresce mais rápido que a renda. Ela tende a diminuir quando a renda cresce mais rápido do que a dívida. O valor em março foi 48,5.
ele representou uma redução em relação a 48,6% de março. Em fevereiro, ele era 48,9%. Em dezembro, 49%. Em novembro, 49,5%. Em outubro, 49,7%. Né? E assim, sucessivamente, até que em julho do ano passado, ele estava em 50,1%. Do meu ponto de vista, desde julho do ano passado, em que o endividamento estava 50,1%, até agora, em março de 2023, há uma tendência de redução e não de estabilização dessa métrica. Ela era 50,1, foi para 49,7, 49,5, 49, 48,9, 48,6, agora está 48,5. Então, me parece que é uma tendência de redução. Quanto à outra pergunta, que era como está a evolução das taxas do crédito para pessoas físicas, a gente pode dividir analiticamente de várias formas, né? Mas uma dessas formas é dividir o crédito para pessoas físicas em as operações mais caras, digamos assim, que são as operações rotativas, e as operações, talvez, digamos, mais baratas, né? Que são as operações, por exemplo, do crédito consignado, de financiamento de veículos. Né? Só para falar no livre, se a gente for falar no direcionado, também tem as operações do crédito imobiliário, que são mais baratas. Me parece que nos últimos meses, esse desempenho das operações, digamos assim, mais baratas, as linhas com mais garantias, com taxas de juros mais baratas, prazo mais longo, tem tido um desempenho melhor, né? Que foi o ponto que a Heloísa perguntou. Ivone. Obrigada, Fernanda. Eu vou passar agora para a Larissa. Okay. Oi, Larissa, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Porque tá parecendo que tá desativado. Tá ouvindo, né? Tá. Estou ouvindo você. Eu tenho algumas dúvidas, eu vou falar tudo de uma vez. Primeiro, eu queria saber se já teve queda no saldo total em abril, e se sim, eu queria saber qual foi a última vez. Vocês consideram estabilidade, né? Mas eu queria saber se teve essa variação negativa em abril, em algum outro período da série. Só uma perguntinha. Oi. Só uma perguntinha, Larissa. Você quer olhar a série nos meses de abril contra março para ver se teve uma variação negativa mesmo, de 0,1 em qualquer outro mês? Isso, não só de 0,1, se já teve alguma variação negativa. Qualquer percentual. Mas Tá bom, isso, em abril. Tá perfeito. Aí, em linhas gerais, eu queria saber se a avaliação ainda é que essa desaceleração no crédito está em linha com o esperado pelo BC, né? Até por causa do aperto monetário, se você puder comentar um pouquinho. E aí, uma última pergunta, no REF, o diretor Paulo disse que as empresas estavam demandando menos crédito porque elas estavam preferindo usar o próprio caixa, mas que isso ia melhorar em abril, que deveria melhorar em abril. E aí eu queria saber se melhorou mesmo, vocês têm alguma métrica dessa demanda de crédito das empresas? Obrigada. Então vamos lá. Para poder responder a pergunta a primeira pergunta que a Larissa fez, que é quantitativa, a gente pode olhar os dados da tabela 2, né, que agora já tem toda a série, né, que o Banco Central compila numa tabela só. A gente reformulou isso em fevereiro. Então, em abril de 2022, em relação a março, houve crescimento. Em abril de 2021, em relação a março, houve também crescimento. Em abril de 2020, ela ficou precisamente estável, né, contra março. Em abril de 2019, teve uma ligeira redução. Posso fazer a conta aqui para ver quanto é que era? Só um minutinho. Em abril de 19, bom, em março de 19 o valor era
3 trilhões 273 bilhões e caiu para 3 trilhões 272,6, né? Então, essa redução lá, ela foi de 0,01, né? Agora a gente falou em 0,1. Lá de março para abril de 19 foi 0,01%. Acho que isso era a primeira pergunta. Vamos lá. A segunda pergunta. A desaceleração do crédito está em linha com o aperto monetário? Bom, essa avaliação sobre o crédito é feita pelo Banco Central, é feita nos seus instrumentos de política, né? Isso pode estar comentado na avaliação de cenários do Copom, isso pode estar no relatório de inflação, ou mesmo no relatório de estabilidade financeira, como você mencionou. Em geral, a avaliação tem sido de uma resposta positiva a essa sua pergunta. Quanto ao relatório de estabilidade financeira e uma menor demanda de crédito por parte das empresas, porque teriam fontes próprias para financiar as suas atividades, o documento 3050, que é a fonte de dados da estatística de crédito, não me permite avaliar isso. Então, eu não tenho como atualizar a análise que foi feita no relatório de estabilidade financeira, na coletiva do diretor Paulo Sérgio, para os dados de abril. Eu não tenho esses números aqui. Ivone. Obrigada, Fernando. Eu vou passar agora para o Alex. Só um momentinho que não está abriu. Oi, Alex, bom dia. Vamos abrir de novo. Bom dia. Bom dia, Bom Alex, dia. tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Tenho aqui uma pergunta. No mês passado, na nota de crédito do mês passado, eu perguntei se o mercado de crédito já havia se recuperado do episódio Americanas e Light. E, Fernando, você falou na ocasião que ainda era cedo para falar que o episódio tinha sido superado, tanto no mercado de crédito quanto no mercado de capitais. Eu queria atualizar essa avaliação para ver se se já se recuperou ou não, como que é o seu diagnóstico disso. Queria entender aqui o que aconteceu com a inadimplência de desconto de duplicatas de pessoa jurídica, que aumentou bastante nesse mês, costumava ser menos de 1% e subiu aí 1,5 ponto, né, percentual. Se tem a ver com essa Americanas ou se está tendo um movimento mais disseminado aí de inadimplência nesse segmento de mercado. E por fim, eu queria entender um pouquinho melhor a dinâmica do cartão de crédito. Quer dizer, quando a gente tem quando a gente tem menos dias úteis, cai o número de operações de cartão de crédito à vista, né? Para mim parecia que era o contrário, né? Que quando tem menos dias úteis, teria mais feriados, as pessoas gastariam mais no feriado, final de semana. A dinâmica é o contrário disso. Por fim, eu queria entender, em abril do ano passado, o crédito consignado do INSS foi muito forte e nesse mês foi bem menor do que em abril do ano passado. Teve alguma coisa estrutural lá atrás, alguma mudança de regra que fez com que ele fosse maior, ou isso está sendo uma desaceleração desse mercado que está acontecendo mesmo? Obrigado. Ok, só um instantinho. Um minutinho. Ups. Vamos lá, então. A primeira pergunta do Alex, eu anotei bem,
diz respeito ao mercado de crédito e o impacto do efeito Americanas. Tá? O efeito Americanas foi a revelação feita em janeiro de números do balanço da Americanas diferentes do que havia sido, do que vinha sendo divulgado anteriormente, né, com uma piora bastante significativa, o que levou a um conjunto de bancos que tinham operações de crédito com as lojas americanas a fazerem provisões, né, em janeiro, em relação ao seu balanço, né, do fim do ano passado, que naquele momento ainda não havia sido publicado, e se viu que a modalidade, digamos assim, mais afetada, mais significativa para isso, era uma coisa que no mercado se chamava de risco sacado, e que aqui nas estatísticas de crédito estava na modalidade de desconto de duplicatas irrecebíveis, que é uma operação típica com grandes, com empresas em geral do comércio e do varejo, né? Ou seja, operações de antecipação, né, de fluxos futuros de recebimentos. Então, isso é o efeito Americanas. Ele teve um impacto no sistema financeiro, né, já que era uma grande, uma grande empresa, as empresas, os bancos provisionaram aquilo e tentaram reduzir sua exposição com a empresa, né? Isso teve impacto no mercado, mas o que a gente vem falando? Os impactos têm sido específicos, né? A gente fez digamos assim, um amplo comentário sobre as operações do mercado no crédito ampliado, no mercado de capitais e no mercado bancário, com detalhamento entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, no livro, no direcionado, e no sistema financeiro como um todo. A gente tem no crédito bancário, a gente tem uma tendência de desaceleração, né, que vem de meados do ano passado e que continua agora, né? E o impacto das lojas americanas, nesse sentido, ele permanece mais restrito ou contido, né, naquela operação de risco sacado ou de crédito desconto de duplicatas irrecebíveis, né? A pergunta do Alex, então, é se esse mercado se recuperou, né? Quando a gente olha os dados lá do desconto de duplicatas, que estão na tabela 6, né, ele ainda tem um desempenho aquém do conjunto das operações de pessoas livres de pessoas jurídicas no crédito livre, né? Ele tem uma contração dos saldos no mês de 7,7%, que também tem impacto sazonal aí envolvido. Quando a gente olha os dados no trimestre, no ano, ele também apresenta variações negativas. Em 12 meses tem um crescimento muito pequeno. Então, acho que esse impacto está mais sentido nessa linha. Não tem, digamos assim, um impacto muito evidente de transposição, de ultrapassagem, né, dessa operação, dessa modalidade, desse impacto nessa modalidade, para os demais, como o capital de giro, né, no crédito exterior, no comércio exterior não tem nenhum impacto, tudo, e mesmo nas operações de pessoas jurídicas no crédito livre. Então, parece que a avaliação, né, continua a mesma. No caso do mercado de capitais, né, a gente já tem um impacto, digamos assim, mais sentido, um impacto talvez de recuperação mais, digamos assim, evidente nos dados do mês de abril, que parecem melhores, né, do que os dados do primeiro trimestre. Enfim, mas, claro, é uma coisa que a gente está, digamos assim, fazendo uma avaliação a quente, né? Então, parece que tem uma melhora no mercado de capitais, parece que o mercado de crédito permanece com esse efeito isolado. A inadimplência do desconto de duplicatas, como eu havia mencionado, ela passou de 0,6% em março para 2,1% em abril, um aumento de 1,5 ponto percentual. E aqui é importante a gente voltar na dinâmica da inadimplência, para esclarecer o que é inadimplência. Nessas estatísticas, de acordo com a regulamentação bancária brasileira, a inadimplência é definida como uma operação de crédito que está em atraso em relação ao seu cronograma de pagamentos
a mais de 90 dias, né? Então, qualquer um de nós que pode ter uma operação de crédito, ela pode ser paga em parcelas mensais. Se você atrasa uma dessas parcelas, né, essa operação continua sendo considerada como uma operação ok, regular, né? Se você atrasa a mais de 15 dias, a gente começa a chamar isso de atraso de pagamentos, né? No período que vai de 15 a 90 dias. Apenas quando esse atraso ultrapassa 90 dias é que ele se define como uma operação inadimplente, né? Então, se a operação ficou inadimplente em abril, pela própria definição do conceito, essa operação deixou de ser paga em janeiro, né? Então, essa é a forma como essas operações afetam a inadimplência. Não está disseminado, que era a sua pergunta, se isso é um atraso disseminado nas operações de descontos duplicadas, né? Não é. Bom, a outra coisa sobre a dinâmica do cartão de crédito, se ele se reduz com menos dias úteis ou se os feriados fazem com que aumente as despesas e tal, eventualmente pode acontecer um aumento de despesas no feriado. É claro, pensando no gasto típico de uma família, né? Sei lá, a família sai, faz alguma programação no feriado. Mas me parece que no caso do mês de abril, especificamente, como a diferença foi muito grande de dias úteis, o primeiro impacto prevaleceu e o que nós vimos foi uma redução, né? A última pergunta era sobre o consignado do INSS, né? Essa operação do consignado do INSS, ela é muito, digamos assim, sensível a que a gente as normas e regulações que acontecem sobre esse consignado, né? Então, eu não lembro assim, as operações do consignado INSS são o seguinte, né? Elas são regulamentadas pelo Conselho Nacional de Seguridade Social, se não me engano, e elas são regulamentadas em termos da fixação de uma taxa de juros máximo e de um total de margem consignável. Margem consignável é a seguinte: você ganha um determinado valor por mês e você só pode utilizar X% desse seu salário mensal com o pagamento das operações de consignado. Então, se a gente mantém uma taxa de juros constante da modalidade e essa margem de consignação aumenta, os beneficiários do INSS têm capacidade de tirar mais empréstimos. E, em geral, eles fazem isso. Então, no período que a margem de consignação aumenta, no período seguinte você tem uma maior concessão. Você fez uma comparação entre abril de 23 e abril de 22 e houve uma medida provisória, eu não sei qual é o número dela de cabeça agora, que aumentou a margem consignável do INSS em março de 2022, né? Então, essa medida provisória foi feita em março de 2022, aumentando a margem consignável, criou uma maior possibilidade dos aposentados e pensionistas do INSS tirarem mais crédito e eles assim o fizeram. Então, isso é uma das razões que explica o aumento do consignado das concessões do consignado em abril de 22, que foi a sua pergunta, né? Meus colegas aqui me avisaram que a medida provisória, o número dela é 1106, de março de 2022. Ivone. Obrigada, Fernando. Eu vou voltar aqui para o Alex. Ok. Oi, Alex. Bom dia, de novo. Acabou escapando uma pergunta aqui na minha lista, que era grande já, mas é sobre o impacto do dólar nas operações de pessoa jurídica. Se daria para ter um pouquinho mais de informação, parece que pega CC e financiamento de importação. Como funciona isso e se foi representativo nesse mês de abril? Ok. A primeira questão é que, ao contrário do que possa parecer, ele não pega o ACC. A operação de ACC
ela é muito particular, eu acho, do mercado de câmbio e de crédito brasileiro. Ela é uma antecipação sobre contratos de câmbio, daí a sigla ACC. Por isso que você vê o valor de ACC naquela tabela do mercado de câmbio contratado que a gente divulga no Indeco todas as quartas-feiras às 14h30. Então, a operação é basicamente o seguinte: o exportador brasileiro fez um contrato de exportação com o exterior e recebeu uma documentação do importador lá fora dizendo qual era a mercadoria, qual era a quantidade, qual era o valor que ela ia que era esse contrato. Então, em geral, a gente chama esses documentos de cambiais, né? De posse dessas cambiais, o exportador vai no banco e negocia essas cambiais como uma garantia para uma operação de crédito, né? E ele fecha um contrato de câmbio naquela data, ele faz a contratação do câmbio daquela data no valor dessas cambiais, e em toda a contratação de câmbio já se define naquele dia a taxa de câmbio. Ele define o valor na moeda estrangeira, o valor na moeda nacional, portanto a taxa de câmbio, mesmo que a liquidação seja futura. Nesse caso, o contrato de câmbio ele tem o valor da moeda estrangeira, que é o valor das cambiais, o valor em moeda nacional, portanto a taxa de câmbio, e ele prevê um prazo de liquidação, tipicamente entre 6 e 9 meses, que é o mesmo prazo da operação de crédito. Em conjunto com isso, ele fecha a contratação de câmbio, ele fecha uma operação de crédito na modalidade ACC, cujo valor em reais é tipicamente o mesmo valor, pode ser um pouco menor, mas para simplificar, é o mesmo valor do equivalente em reais do contrato de câmbio que ele fez, e o prazo também é o mesmo. Então, na prática, o banco adianta esses valores para ele em reais e o banco recebe aqueles dólares, né? Quando o exportador recebeu os dólares do seu importador no exterior, esses dólares, digamos assim, ficam para o banco e a operação está quitada. Então, a operação de ACC já é uma operação em reais e não tem esse impacto de desvalorização cambial. As modalidades que têm esse impacto de desvalorização cambial são as demais operações ligadas a comércio exterior, dentro do crédito livre, que são repasses externos, financiamento de exportação, financiamento de importação. Essas três operações têm os valores dos seus contratos denominados em moedas estrangeiras ou indexados à moeda estrangeira, e os seus saldos flutuam com o câmbio. No crédito direcionado, algumas operações do BNDES de financiamento de investimento têm também a indexação cambial, não são todas, é uma parcela disso, e pode ter também operações naquela linha de outros, né? Que, enfim, tanto no crédito livre quanto no direcionado, naquela miscelânea dos outros, pode ter alguma operação, mas devem ser pequenos. Então, sim, tem impacto, ajuda a reduzir os saldos. Ivone. Muito obrigada, Fernando. Não temos mais perguntas. Acredito que podemos encerrar. Você teria mais alguma observação a fazer? Bom, eu tinha visto o nome da Thaís aqui, mas acho que Thaís. a pergunta que ela ia fazer, acho que alguém já fez. Com certeza. Só agradecer a todos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas perguntas. Convido a todos amanhã, às 10h30, para fazer a coletiva da divulgação das estatísticas fiscais, né, e com isso, assim, encerrar o pacote de divulgação estatística do Banco Central para o mês de abril, relativo ao mês de abril, né? Agora durante o mês de maio. Muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos.